Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, eu quero falar nesse Chester News sobre o meu próximo livro que eu estava pensando em escrever, né? Eu digo estava pensando porque o Unicracia eu esperava fazer em 4 volumes. Eu já escrevi o volume 1 e 2. O volume 1 é a parte geral, com 10 capítulos, 416 páginas, que fala sobre a paz mundial, o World State, todas as propostas, ideias e sugestões sobre a questão do governo mundial, o World State. É um trabalho acadêmico. Eu falo, inclusive, de algumas teorias conspiratórias, mas é um capítulo só. Eu falo do governo mundial na cultura, até conspirações, nas religiões, na filosofia. No original eu falei a parte jurídica também, mas para não ficar muito gigante o livro, a editora, a primeira editora que estava pensando em diagramar o livro, cortou algumas partes. Mas assim, Unicracia, a primeira parte era maior, o segundo é pequeno, a parte religiosa, que eu sugiro a paz entre as religiões mundiais, né? Um plano de paz na parte religiosa, porque eu acho que tem a parte política, né? Que seria o terceiro volume, que é esse que eu estou em dúvida se eu escrevo ou não, e o quarto, a parte econômica. Por que eu estou na dúvida? Não é que eu estou pensando em desistir, mas assim, como a política é uma coisa ideológica, esse volume 3 da Unicracia eu queria fazer a parte ideológica, política, institucional da Unicracia. Eu acho que eu estou pensando em deixar só a parte um e 2 porque a sociedade ela muda muito. Então, assim, se você propõe alguma coisa na área política, aquilo fica meio que petrificado e na área política as coisas podem dar certo ou não dar. Então, eu estou em dúvida ainda se eu termino no volume 2 mesmo ou se eu escrevo a parte 3 e 4. De qualquer forma, se alguém perguntar, não, qual que é a sua ideologia? Você é de esquerda, de direita? Porque assim, o pessoal conservador, ele geralmente é contra a ONU, contra o que chama de globalismo, né? O Olavo de Carvalho, o Ernesto Araújo falava de globalismo. Tem uma modinha aí no pessoal de política, de direita, de falar que tudo que tem a ver com o governo mundial, com essas, né, globalismo, é como se fosse maléfico. Na minha pesquisa que eu fiz acadêmica, científica sobre o assunto, de forma mais isenta possível, é tem gente de extrema esquerda, que é federalista mundial, tem gente de extrema direita, gente de centro, centro-esquerda. Então, assim, quando você fala do tema do governo mundial, do Estado mundial, World State, cada pessoa imagina um federalismo. Tem gente que vai desde, eu não gosto da ONU, não confio na ONU, acho que tá bom, a ONU já teve o seu papel, beleza, mas já não dá mais certo. Concordo. Tem federalistas que vão desde a reforma da ONU até a instalação de uma instituição mundial, de alguma coisa mais robusta. Então, assim, na minha pesquisa acadêmica, tem um trabalho no final que eu perguntei para 100 pessoas, um questionário. Então, é um trabalho acadêmico mesmo. Inclusive, cada pessoa imagina. Tem gente que acha que um governo mundial é impossível, alguns são contra a ideia. Pergunta se você é a favor ou contra. A maioria foi contra a ideia. Eu coloquei no livro. Eu coloquei a pesquisa que realmente deu, não alterei nada. Eu sou totalmente ético na questão de pesquisa científica. Então, assim, é engraçado. Eu escrevo um livro e a maioria das pessoas são contra. Mas assim, quando você pergunta se elas são contra, mas elas acham que vai existir, uma minoria acha que nunca vai existir, que é utopia. Outros acham que em 10 anos, outros 50, 100 anos, 300 anos. Então, assim, esse tema é bem complexo. Não dá para falar, globalismo, você é uma conspiração de extrema esquerda, não tem nada a ver. Os federalistas mundiais é um movimento de pessoas que acham que a paz não é uma utopia, é uma necessidade, inclusive urgente, da humanidade. Enfim,
Eu quero falar nesse Chester News sobre o Unicracia Volume 3, que talvez exista ou não. Eu estou na dúvida, eu tive alguns problemas particulares, um problema no meu trabalho, né? Eu sou autônomo de tecnologia e está demandando muito. Eu ia lançar o volume 3 esse ano, mas a gente já está praticamente, já começou julho, então eu não sei se eu vou escrever. Não, não é só por tempo de exposição, eu acho que ainda estou na dúvida ainda. E é esse livro aqui, ó, que eu queria me basear. Se eu fizer o Unicracia volume 3, será nesse livro aqui. Se alguém perguntar, nossa, mas qual a sua ideologia? Eu não tenho ideologia, mas esse livro, ele é de, ele não é muito novo, ele é da década de 90. Ele na verdade é de 94, primeira edição. É isso aqui, ó. Chama o societarismo, político econômico. Não, o sistema político econômico do futuro, o societarismo. Para quem não conhece o autor, chama Oscar Dias Correia. Ele foi um político intelectual do Brasil muito importante, ó. Oscar Dias Correia foi professor catedrático aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, emérito, além de professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi deputado estadual, secretário do Estado de Educação de Minas Gerais, deputado federal. Com a extinção dos partidos políticos, abandonou a vida pública em protesto contra o que lhe pareceu um erro imperdoável da Revolução de 64. Advogado militante em 82, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é ex-ministro do STF do Brasil, tendo sido eleito vice-presidente da Corte em fins de 88 e presidindo de 87 a 89 o Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi presidente do TSE também. Em janeiro de 89, foi nomeado ministro da Justiça, cargo que ocupou até agosto desse ano, quando se demitiu por discordar da política econômica do governo. Ele é um intelectual, além de político, ele foi ministro do STF, ministro da Justiça, presidente do TSE. Ele foi membro de várias entidades culturais, Academia Brasileira de Letras, PEN Clube do Brasil, Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Academia Internacional de Direito e Economia. Presta atenção, ele acho que é formado em Direito e Economia também. Academias Mineira e Carioca Brasiliense de Letras. Ele tem livros de economia, vários livros de direito e literatura. Enfim, esse livro de 94, eu vou falar por que eu acho ele interessante. Ó. Inclusive ele fala aqui, ó, sobre o liberalismo, capitalismo, marxismo, coletivismo, socialismo, solidarismo, socialismo liberal, capitalismo, neoliberalismo e liberalismo social. Esse livro eu acho o de ideologia mais legal que eu já vi na minha vida. Então, assim, ele é de 94, mas eu li, chamou o Societarismo. Se eu for eleger um sistema político do futuro, eu elegeria esse sistema aqui, o societarismo. Por quê? Ele fala o lado bom do capitalismo, do liberalismo, ele fala do coletivismo, do socialismo, solidarismo, liberalismo social. Ele falou isso aqui em 94. Eu li esse livro praticamente em 2005, 10 anos mais ou menos depois que ele foi publicado. E do Oscar Dias Correia. E assim, em resumo, o livro fala que a melhor forma de um sistema político no futuro seria uma síntese entre o capitalismo e o comunismo. E é interessante que eu li esse livro agora, em 2021. Aí eu falei, caramba, esse cara foi profético. Por quê? Quem está aplicando, na verdade, o societarismo que ele diz, porque assim, no livro ele não fala uma ideologia, ele fala pinceladas assim de vários sistemas, liberalismo, social. Ele fala uma síntese do que ele acha que o futuro ia ser. Então, assim, se eu fizer o Unicracia volume 3, eu não vou fazer nada novo. Eu vou pegar esse livro do societarismo,
que esse filósofo, esse grande acadêmico intelectual brasileiro, que já foi ministro do STF, do TSE, e já ele é muito bom em direito e economia. Ele é praticamente, eu sou fã, ele já acho que já faleceu, se eu não me engano. Eu vou pôr no link a Wikipédia e o link do livro para quem se interessar. Eu acho que se existisse um governo mundial, ele teria que adotar essa ideologia do societarismo. Aí você me pergunta, mas você é doido? De onde tirou isso? Quem que aplica isso? Quem aplica uma síntese entre o comunismo e o capitalismo é a própria China. E a China está tendo um sucesso absurdo. Eu não sei se os chineses leram esse livro, mas na prática a China está tendo um sucesso gigantesco com essa espécie de societarismo. O que, que é? É o societarismo Oscar Dias Correia, ele fala que na sociedade há coisas que a pessoa, o indivíduo tem que ser respeitado. E há coisas que o coletivismo impera. Então, assim, algumas esferas você tem que respeitar o individual, em algumas esferas você tem que ser solidário, você respeitar a sociedade, a coletividade. Inclusive, vários livros que eu pesquisei que falam ultimamente nos Estados Unidos, na Europa, a reforma do capitalismo, a questão do capitalismo de stakeholders, de respeitar o meio ambiente, respeitar os trabalhadores, a sociedade, tem tudo a ver com o societarismo. O societarismo do Oscar Dias Correia prega isso desde 94, de você respeitar a sociedade e o indivíduo ao mesmo tempo. E a China está fazendo isso na prática e virou a segunda maior economia do mundo, disparado. Então, assim, se eu fizer o Unicracia Volume 3, a parte ideológica e política, eu vou eleger esse sistema que o Oscar Dias Correia prega, né? Um intelectual brasileiro, que ele diz que, ele fala aqui no final, os sistemas vêm se mesclando por imposição da realidade, alheia superior a teorias, doutrinas e ideologia. Parece a China, né? Como disse, o capitalismo se socializa e o socialismo se capitaliza. Ele é uma tendência que isso aqui em 94 era o fim né? Ó, essa tendência veio se acentuar ultimamente, culminando nos acontecimentos do leste europeu com a ruína do socialismo concreto, tornando ainda mais real aquela afirmação. Bom, esse livro aqui é o que eu usaria de base para fazer Unicracia Volume 3, que eu acho que é o sistema político econômico do futuro mesmo, o societarismo. Quem está aplicando na prática, eu fiquei impressionado, porque eu li o livro agora de novo, eu li em 2005, agora li 15, quase 16 anos depois. Quem está aplicando isso aqui na prática é a China. Então é isso. Eu ainda estou na dúvida se eu escrevo ou não. Não sei se eu vou ter tempo esse ano. E nem se é pertinente fazer o volume 3 e 4, porque a parte política e ideológica, que é o volume que seria o volume 3 do Unicracia, e o volume 4, a parte econômica, eu não sei se eu vou escrever ou não, mas enfim, eu acho que esse sistema societarismo é o que a China já está usando com muito sucesso. É você mesclar a esquerda e a direita, você mesclar o capitalismo com as partes coletivistas, socialistas, de você, inclusive o liberalismo social, que em 94 estava no começo e agora virou uma tendência muito grande. Muita gente, muitos bilionários estão falando que o capitalismo tinha que ser reformado. Muita gente também que era socialista fala que o socialismo não deu certo. Ele fala, inclusive, essas críticas no livro também. E é isso. Eu acho que um sistema no futuro teria que não eliminar a esquerda ou direita. Eu acho que a esquerda e a direita na sociedade são igual dois polos da bateria opostos. Entre o embate entre a esquerda e a direita que saem as leis. Então, assim, eu acho que. E o societarismo também diz: você não tem que aniquilar o indivíduo em prol do todo e nem aniquilar o todo em prol do indivíduo. Ele também é contra o liberalismo sem, assim,
clássico, horrível, que gera uma desigualdade. E é verdade. A desigualdade atual, eu vi uma notícia que 1% dos mais ricos tem 50% da riqueza do Brasil. É uma desigualdade absurda que está. E se nada for feito com o avanço tecnológico, daqui a pouco, igual algumas empresas estão virando trilionárias. Daqui a pouco, praticamente, vai ser igual um jogo de pôquer. Daqui a pouco, 10, 20 bilionários vão ter o dinheiro do mundo inteiro absorvido e a população inteira passando fome. Então, realmente, o capitalismo não está acontecendo o que o Marx predisse, mas todo mundo está vendo que o capitalismo assim está virando uma desigualdade assim. A desigualdade ela não está parando de crescer. Ela, na verdade, a desigualdade está aumentando cada vez mais no mundo inteiro, nos países ricos, nos pobres. Então, assim, essas questões ideológicas, elas têm que ser levadas muito a sério, porque é o futuro, né, da humanidade. Então, não dá para ficar só xingando Karl Marx. E esse livro é muito bom justamente por causa disso. Ele pega, ele fala do liberalismo, do comunismo, do marxismo, coletivismo, socialismo, solidarismo, socialismo liberal. É engraçado que existe, alguns falam que a China usa um socialismo liberal, capitalismo, neoliberalismo e aqui no final, ó, liberalismo social. Alguns falam que a China usa um socialismo liberal, socialismo de mercado. Então, assim, eu acho que o futuro é o societarismo. É a síntese entre a esquerda e a direita, entre o indivíduo e o coletivo no sentido de sociedade, de empresas, de Estado. Ele, ele fez um esboço, assim, muito pouco, porque ele estava, a época que ele escreveu o livro ali, a primeira edição em 94, o mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas é muito interessante ler esse livro em 2021, porque a China usou esse sistema na prática, essa mescla de comunismo com capitalismo e estourou. Talvez esse modelo societarista seja o futuro da humanidade mesmo. Mas eu ainda estou na dúvida ainda se eu escrevo o Unicracia volume 3 ou não. Quem entra na minha página do Chester News no Facebook, vai ver que eu tenho lá as 4 capas dos livros. Volume 1 e 2 lançado e o 3 e 4 a parte política e a econômica. Eu sinceramente não sei se vou fazer o volume 3 e 4, mas eu já deixo aí registrado que eu fiquei impressionado com esse livro. Eu fiquei impressionado com o currículo dele também, do Oscar Dias Correia. Ele é um intelectual, porque ele tem várias obras de economia e direito. É muito difícil uma pessoa ter ser bom em economia e direito ao mesmo tempo. Porque geralmente economia a pessoa é bom em exatas, né? E direito a pessoa mais ligada a humanas. E ele é bom nas duas áreas. Então, assim, ele deixou uma obra assim para o futuro mesmo, muito legal. Eu não, eu, Se eu fizer a Unicracia Volume 3, eu vou pegar esse livro que é antigo, né? É de 94 e faria ali praticamente, eu não sei, por isso que eu tenho um problema também, né, de direitos autorais. Eu vou comentar o livro dele inteiro e então é complicado isso. Então eu não sei se, né, eu não vou. É o societarismo para mim. Eu talvez faria um comentário do livro dele, né? Eu pegaria as principais partes que ele fala e enxertaria ali uns comentários ali para fazer um sistema político do futuro do societarismo. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se vocês também do canal tiverem sugestões, gostaria de que eu fizesse vídeo, às vezes eu tenho amigos também, amigos de infância, de adolescência que seguem o canal Chester News, às vezes me dão dicas também. Vocês aí nos comentários quiserem também, fala disso, fala daquilo. Às vezes eu vou falando do que realmente eu me interesso, mas às vezes algum seguidor do canal que antes acontecia mais isso, os seguidores às vezes falavam mensagem, escreve, fala sobre isso, fala sobre aquilo, tal.
E se vocês quiserem participar, fiquem à vontade aí. Um abraço a todos.